pessoal, nós faremos agora a análise do segundo capítulo deste livro, capítulo este intitulado Explosão de Ideias, a unitarização de informações como encaminhamento de uma leitura aprofundada e compreensiva da análise textual discursiva. Então nós vamos abordar aqui basicamente o processo de unitarização. Então trata-se de um capítulo no qual nós vamos aqui nos deter, mais especificamente a unitarização. Vimos na aula anterior, na qual nós analisamos o capítulo 1, né, a unitarização, vimos a categorização, né, e de uma forma mais ampla, e nos capítulos agora que nós temos no livro, esses conceitos vão ser discutidos de forma mais detalhada. Mais uma vez, é importante destacar que não há aqui exemplos práticos de utilização da análise textual discursiva, por isso nós estamos formulando uma aula, né, na qual nós vamos simular a utilização da análise textual discursiva, ou seja, nós vamos utilizar aqui na prática, né, a análise textual discursiva. Eu acredito que esses conceitos que se fazem presentes aqui, eles fiquem mais claros para vocês, tá bom? Então vamos lá, nesse capítulo vamos abordar aqui basicamente a unitarização. Vimos que na análise textual discursiva há aqui dois movimentos que são vistos como movimentos opostos, no entanto, não opostos no sentido dicotômico, ou seja, um de um lado, o outro do outro e não havendo nenhum tipo de interação, não. Eles são complementares, são opostos, mas complementares. Um movimento que diz respeito justamente à fragmentação e outro movimento que diz respeito à síntese, né? a união, digamos assim. No que diz respeito à fragmentação, que é muito abordada aqui como sendo a desconstrução, né, nós vamos ter justamente a unitarização, que é justamente a identificação das unidades do texto. Então, se eu vou analisar um texto, eu vou me deter em unidades. Podem ser palavras, podem ser expressões, né, que de alguma forma façam referência ao meu objeto de pesquisa. Então, é claro, se você vai analisar um texto, você deve partir de um objeto. O que eu vou analisar nesse texto? Né? E é baseado nesse objeto que você vai fazer a unitarização. Né? Vai destacar as unidades desse texto, unidades estas que sejam representativas para você. Então, se nessa unitarização nós temos a identificação das unidades que sejam representativas, obviamente nós vamos ter aqui uma participação ativa do pesquisador nesse processo de desconstrução, ok? Então, mais uma vez, a unitarização do corpus da pesquisa, né, é vista como um processo de recorte e fragmentação de textos, e esse recorte, essa fragmentação, eles se dão a partir de uma diversidade de metodologias de coleta. Então, que tipo de coleta você vai utilizar, né? Qual o método que você vai utilizar? Uma entrevista estruturada, semi-estruturada, você vai realizar gravações, enfim, né? Então, essa coleta ela pode se dar aqui de diversas formas, né? Isso, obviamente, também vai depender do foco linguístico que você vai dar. Então, nunca é demais lembrar, né? Na primeira parte da análise textual discursiva, a gente vai ter a unitarização. Ou seja, a unitarização vai ser o movimento inicial da análise. Vocês podem relacionar a unitarização com fragmentação, como desconstrução. E é claro, a escolha dessas unidades ela é muito importante, né? Uma vez que essas unidades vão influenciar sensivelmente nos resultados da pesquisa. Então, nunca se esqueçam, o movimento da unitarização é um movimento desconstrutivo. E assim, uma característica que a gente vê bastante neste livro, né, é a repetição de conceitos, a repetição de trechos, né? Se você se depara com um termo complicado, né, na leitura mais à frente você vai se deparar com o mesmo conceito, no entanto explicado com outras palavras. Você pode até
começar a entender. Então, a gente acaba se deparando com trechos repetitivos, né? E isso, de certa forma, colabora um pouco para a compreensão, né? Principalmente para aqueles que estejam achando complicada a leitura desse livro. Inclusive, nesse capítulo 2, retoma-se aqui várias vezes o conceito de unitarização, né? Como um processo de fragmentação, desconstrução. A todo momento a gente vê isso, né? E, de fato, a unitarização, né, essa fragmentação do corpus, ela vai encaminhar a pesquisa para a próxima etapa, que é justamente a etapa da categorização. E nós vimos isso, né? A categorização ela vai ter como finalidade ir formando uma estrutura para a elaboração dos metatextos, né? Então, nós vimos na aula anterior a identificação das unidades, né? Essas unidades elas vão ser agrupadas em categorias. Então, de acordo com as características de cada unidade, se elas compartilham características entre si, elas vão pertencer a uma mesma categoria, né? Aí você vai ver aquela famosa árvore com as unidades, com as categorias. Essas categorias podem dar origem também a subcategorias, né? Isso depende muito da pesquisa. Então, a gente vai começar a visualizar aquela árvore com as unidades, com as categorias, e toda essa árvore vai gerar um novo texto, né? Ou seja, o pesquisador se deparando com esta árvore, né? com essas categorias, com essas palavras, ele vai formular um novo texto, né? Então, aquilo para ele vai trazer um significado, e esse significado vai ser constituído em um novo texto, né? Que é justamente a compreensão dele do fenômeno que ele está investigando. É como se aquelas categorias, aquelas unidades estivessem passando informações para esse pesquisador, dizendo, em relação ao objeto que você pesquisou, o que nós temos a falar é isso, né? Então, eles estão passando essas informações. Obviamente, isso exige um trabalho muito grande do pesquisador, né? E a compreensão que ele vai ter do contato dele com essas categorias, com essas unidades, né? Essa compreensão vai dar origem a um texto, né? E esse texto vai ser chamado aqui de metatexto. Então, os metatextos são justamente aqui o resultado da compreensão desse pesquisador quando ele se depara com as unidades, com as categorias já elaboradas. Em outras palavras, os metatextos são vistos aqui como textos que pretendem apresentar novas compreensões dos documentos que foram analisados. A produção analítica do pesquisador está voltada à compreensão dos fenômenos que estão sob investigação. E quando se fala que as unidades identificadas, né, devem ser válidas, nós estamos falando aqui que essas unidades devem ter relação com o fenômeno que está sendo investigado. Porque às vezes o pesquisador ele acaba desmembrando o texto, né, em unidades, e pode acontecer de ele identificar algumas unidades que não dizem respeito ao seu objeto de pesquisa, né? Isso, obviamente, vai trazer pontos negativos para a sua pesquisa. Essas unidades elas devem ser válidas, e a validade diz respeito justamente à relação da unidade com o seu objeto de pesquisa. Geralmente, quem está começando a fazer pesquisa, né, acaba coletando vários dados, né, identifica várias unidades, e essas unidades são muito amplas, acabam fazendo com que o seu objeto de pesquisa seja bastante amplo. Então, a gente costuma dizer, quem está começando a fazer pesquisa científica, né, a gente costuma dizer, olha, o seu objeto de pesquisa está muito amplo, né? Você tem como objetivo aqui fazer muita coisa e não vai dar tempo, você não vai conseguir fazer tudo isso. Seja específico. Então, às vezes, quem está começando a fazer pesquisa científica identifica várias unidades, né? Ou mesmo parte de categorias a priori, categorias muito amplas, que esse pesquisador ele não vai dar conta disso, né? Então, é um erro muito comum a gente acabar querendo abarcar tudo em nossa pesquisa. Então, essas unidades elas precisam ser significativas na sua relação com os temas que estão sendo estudados. Em outras palavras, no processo de unitarização,
é preciso ter sempre em mente os objetivos da pesquisa, pois esses objetivos da pesquisa servirão como referência para essa fragmentação. Cada fragmento produzido, né, cada unidade coletada, deve ter relação com os objetivos. E o processo de unitarização como um todo vai refletir as intenções da pesquisa e ajudar a alcançar essas intenções. Outro aspecto importante aqui que diz respeito à validade das unidades, ou seja, essas unidades elas são significativas ou não, diz respeito justamente aqui às teorias, né? Ou a teoria que está sustentando a pesquisa. Quando essas teorias são adotadas a priori, ou seja, antes mesmo de fragmentar o texto, o pesquisador já parte com uma teoria, essa teoria vai ser, digamos, aquilo que vai nortear a delimitação das unidades. Então, quando se parte com teorias a priori, as teorias já vão delimitar aqui as possibilidades dessas unidades, né? Então, de certa forma, o pesquisador ele vai estar mais preso, né, à própria teoria. Agora, quando a proposta é a de se construir, né, teorias a partir da análise, ou seja, primeiramente, este pesquisador coleta as unidades, ele fragmenta o texto e a partir das informações que vão sendo geradas por essas unidades, ele construi uma teoria. Nesse caso, nós vamos ter aqui as teorias emergentes. E, obviamente, quando isso acontece, podemos falar que há uma participação maior do pesquisador, né? Então, se a gente comparar aqui as teorias a priori e as teorias emergentes, obviamente o pesquisador ele vai se destacar mais, ele vai se posicionar mais, né? O seu aspecto da subjetividade vai aflorar mais nas teorias emergentes, porque elas justamente emergem nas análises que esse pesquisador faz. Então, a construção de unidades válidas acaba encaminhando aqui a produção de resultados que também sejam válidos. Então, retomando o assunto das teorias a priori e teorias emergentes, né, os recortes que são feitos no texto, essa fragmentação que é feita no texto, ela leva em consideração as categorias de análise, né? Então, que categoria eu vou analisar nesse texto? Eu posso partir de categorias a priori, ou seja, eu já vou analisar meu objeto com as categorias já definidas. Então, já sei que categorias eu vou utilizar nessa pesquisa. Nesse caso, nós vamos ter as categorias a priori. E quando eu parto com as categorias já prontas, né, eu também estou partindo com as teorias a priori, que são justamente as teorias que estão me fornecendo de antemão, né, essas categorias. Então, as teorias a priori me fornecem as categorias a priori. É importante destacar que o processo de unitarização ele é compreendido como uma leitura marcada por teorias, né? Seja de forma consciente ou inconsciente. No caso das teorias de forma consciente, né, nós podemos fazer relação com as teorias a priori, então o pesquisador já parte conscientemente, né, com um campo teórico que vai auxiliá-lo na definição das unidades, mas também ele pode partir da chamada teoria tácita, né, os conhecimentos tácitos. Então, quando ele faz aqui a divisão de um texto em unidades, mesmo que não haja a adoção explícita a um referencial teórico, esse pesquisador ele se utiliza de alguns parâmetros, né, para fazer as unidades. Esses parâmetros, de alguma forma, fazem referência a algum campo teórico. No entanto, esse pesquisador não tem consciência disso, mas ele se utiliza de conhecimentos que ele veio adquirindo e todo o seu histórico, né? E esse conhecimento vai auxiliá-lo na definição das unidades. Então, nós podemos tratar aqui do conhecimento tácito, do conhecimento explícito, né? No que diz respeito ao explícito, nós temos a adoção consciente de uma teoria que vai ajudá-lo na categorização, na unitarização, né? E no caso das teorias tácitas, né, nós também temos a adoção de um referencial teórico, no entanto, de forma inconsciente, né?
O pesquisador não sabe explicar que teoria ele está utilizando apenas os seus conhecimentos adquiridos, né, para fazer essa unitarização, seja de forma tácita ou não, né, ou seja, ele utilizando-se de teorias conscientes ou tácitas, sempre vai haver uma participação desse pesquisador. Tudo aquilo que orienta o processo de análise desse pesquisador, né, é baseado em uma tomada de consciência. Por isso que nós temos aqui a perspectiva de que não há pesquisa científica neutra. E é claro, a gente não pode esquecer do contexto, né? Ou seja, daquilo que sai do texto expresso, né? Do texto material. Então a gente não deve se prender apenas ao texto material, há o aspecto do contexto que é muito importante e deve ser utilizado também como parâmetro na unitarização, né? Ou seja, a unitarização na análise textual discursiva está voltada à identificação de sentidos e significados do texto, sem esquecer, claro, né, a relação entre texto e contexto. Os significados das unidades eles vão ser sempre contextualizados. Eles não estão presos a determinados contextos e discursos dos quais eles se originaram. Todo texto faz parte de campos semânticos, né? Campos de significado mais amplos. E dentro desses campos semânticos, as palavras vão adquirir seus sentidos. Então, dependendo da formação discursiva, né? Dependendo do ambiente, você vai ter a utilização de uma palavra com um sentido, mas se você for em outro ambiente, esta mesma palavra vai ter um outro sentido. Então, nós vamos ter campos semânticos aqui diferentes que vão, por sua vez, influenciar nesses significados diferentes das palavras. Por isso que é importante conhecer o contexto no qual esse texto é produzido. Então, pessoal, no processo da unitarização, o contexto precisa ser considerado.